hoje eu quero contar para você o que você pode ajudar o seu cliente a aumentar o lucro da empresa dele. Para começar o nosso assunto, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre faturamento e lucro. Por quê? Porque muitas vezes o nosso cliente não sabe que diferença é essa. Karina, o que é um, o que é outro? Você pode falar, mas Karina, como ele não sabe a diferença entre faturamento e lucro? Isso é verdade. Tem muitos empresários e empreendedores que não sabem a diferença de faturamento e lucro. Então, para começar, o que é faturamento? Faturamento é o quanto entra de dinheiro na empresa, é o quanto ele vendeu. É o quanto tá ali, com todas as vendas que ele fez, o quanto é o dinheiro que, teoricamente, entrou na empresa. O quanto ele faturou. É quando a gente emite uma nota, emite uma fatura. Então, este é o valor do faturamento. O que é o lucro? O lucro é uma conta, que é a diferença entre tudo que entra na empresa menos tudo que sai na empresa. Então, quando a gente fala de lucro, a gente está falando de mexer em duas coisas: o dinheiro que entra na empresa e o dinheiro que sai da empresa. Então, quando eu te trago que eu vou te contar uma forma de você aumentar o lucro do seu cliente, já dá para a gente acender uma luzinha, vendo que provavelmente a gente vai mexer ou na forma que o dinheiro entra ou na forma que o dinheiro sai. Isso é uma forma mega simples de falar o que é, mas para você contar para o seu cliente essa diferença, já fica muito mais fácil. Normalmente, muitos empreendedores e empresários acham que o lucro é o faturamento. E aí, quando você pergunta para ele, me conta aí, o que você acha que você tem que fazer para aumentar seu lucro? A primeira coisa que vem na cabeça deles é, eu preciso mexer no meu preço. Quem já ouviu isso dos clientes? Eu já ouvi muitas vezes. A primeira coisa que eles enxergam para mexer no lucro é aumentar o preço, é mexer no preço. E isso é verdade. É sim uma das alavancas para a gente aumentar o lucro. Mexer no preço é uma das alavancas. Só que a gente tem outras alavancas que normalmente o nosso cliente não enxerga e que fazem essa mexida no lucro, que fazem com que ele aumente o lucro de uma forma mais rápida, mais fácil, com um pouco menos de esforço, que ele pode olhar para o outro lado para poder fazer isso acontecer. Dado que ele já sabe o que é lucro, a gente vai contar para ele quais são as formas que ele pode mexer nesse lucro. Então, se a gente perguntou para ele, ele falou que tem que mexer em vendas, em preço, toda essa parte do dinheiro que entra, a gente fala para ele, você sabia que tem outras coisas que você pode mexer na sua empresa e que fazem seu lucro aumentar? Ele vai falar, não, eu achei que eu tivesse que mexer no preço. Aí depois que você explica, ele vai falar assim, eu posso mexer também nas minhas despesas. Verdade, você pode ajustar as suas despesas, gastar menos, melhorar o que você gasta, otimizar os seus gastos. Então ele pode fazer tudo isso. E esse é uma segunda coisa que depois que você explica a diferença entre faturamento e lucro, pode ser que ele te diga também. Mas o que eu quero te trazer aqui hoje de dica é algo que normalmente empreendedores e empresários não pensam. Como assim, Karina? O que mais que ele pode mexer para mexer no lucro sem ser entrada de dinheiro e saída de dinheiro, sem ser a venda e sem ser as despesas? Me conta aí, eu não tô entendendo. Ele pode mexer em coisas que ele nem acredita que ele pode mexer. Você pode perguntar para ele em quanto tempo ele está pagando os fornecedores dele. Isso é uma das coisas que influencia no ciclo financeiro da empresa. Karina, o que é ciclo financeiro da empresa? Você não vai precisar explicar isso para o seu cliente. Você vai ter que mostrar para ele na prática o que ele vai fazer para que ele melhore o ciclo financeiro da empresa dele. Para você que está aqui comigo, que atende empreendedores e empresários, o ciclo financeiro é quanto tempo o dinheiro demora para girar na empresa, desde que ele compra a matéria-prima até ele vender e receber do cliente dele. Isso é o ciclo financeiro. E quando a gente mexe nesse ciclo financeiro da maneira correta, a gente faz sim o lucro da empresa aumentar. E não é uma coisa muito óbvia para os empreendedores e empresários. Por quê? Porque normalmente, mas eu escuto muito empreendedor e empresário que começou um negócio, mas ainda tem aquela cabeça de pessoa física de que eu preciso pagar tudo à vista. Vocês conhecem algum empreendedor e empresário assim?
que fala, mas Karina, eu preciso pagar tudo à vista, porque minha mãe me disse que eu não posso ficar devendo. Pode ser que isso seja válido na vida da pessoa física, mas quando a gente está falando de empresa, tem uma máxima e que a gente precisa fazer o nosso cliente entender para que ele melhore o lucro da empresa dele. Como assim, Karina? Não tô entendendo. Dentro de uma empresa, existe uma máxima que eu gosto de falar para os meus mentorados e para os meus clientes que são empreendedores, que é a seguinte: dentro de uma empresa, você precisa receber antes e pagar depois. O que significa isso? Que você precisa trazer todos os seus recebimentos para o menor tempo possível. Ou seja, quanto mais o seu cliente vender à vista, quanto mais ele receber em dinheiro, sem ser no cartão, quanto mais ele trouxer o recebimento dele para mais perto do dia de hoje, melhor. E nem todos os empresários e empreendedores fazem isso. Quantos empresários e empreendedores esticam o pagamento até não poder mais? Ah, Karina, mas a gente tá em crise, as pessoas não dão conta de pagar. E aí eu vou dizer uma coisa pra você. Ele nem testou se as pessoas pagam ele à vista. E aí, por que eu tô falando isso, gente? Porque muita gente fala, nossa, nessa crise a pessoa precisa dividir. E aí, quase todos, só pra dar um exemplinho pra vocês, quase todos os meus clientes me pagam à vista. Por quê? Porque na hora de você oferecer, você vai direcionar o cliente para pagar da forma que você prefere. Se não der, aí tudo bem, vocês negociam. Mas normalmente o empresário não direciona para cobrar da forma que é melhor para ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha o quanto a gente consegue ajudar o nosso cliente mudando uma coisinha. E que essa uma coisinha vai trazer muito dinheiro para ele antes, num tempo anterior do que ele receberia. Então, vamos estimular o nosso cliente a receber antes. Vamos entender como ele está recebendo hoje. Pede para ele te contar como é. E aí você vai conversando com ele e entendendo. Será que tem alguma forma de que esse dinheiro que entra hoje na empresa entre antes do que ele entra hoje? Putz, Karina, hoje normalmente eu divido em 4 vezes. Será que se você oferecer 3, as pessoas começam a te pagar em 3? Não sei. Vai lá e testa. Pode ser que não, mas na maioria das vezes pode ser que sim. E que tudo funcione e que não caia nenhuma venda. Então, ele precisa não ter medo de fazer esse tipo de teste. E aí ele vai ver o resultado no bolso dele, mais dinheirinho dentro da empresa dele. E não é isso que a gente quer fazer? Com que o nosso cliente tenha mais dinheiro dentro da empresa dele?